O motivo de que me traz à tribuna nesta tarde é o registro de uma data bastante significativa, vereador Aderaldo Pinto. Os 25 anos da nossa Constituição Federal. Em 5 de outubro de 1988, o Brasil tinha uma nova Constituição. A Constituição considerada Constituição Cidadã por Ulisses Guimarães. Trata-se da nossa 7ª Constituição, considerando a emenda constitucional número 1 de 1969, seria a nossa 8ª Constituição. Ou seja, o Brasil é um país que, apesar de jovem, já possui muitas constituições e esperamos que essa Constituição, que completa 25 anos, ela tenha vida longa. E ela já tem, para os padrões brasileiros, uma longevidade relativamente alta, porque a mais antiga da nossa história foi a do Império, de 1824 até 1889 tivemos a Constituição do Império, foi a mais longa e que deu uma estabilidade muito grande ao Brasil. Posteriormente, tivemos a Constituição de 1946, que perdurou até 1967, evidente que sofrendo reformas advindas do processo de 1964. 1988, o Brasil, então, no dia 5 de outubro, promulgava esta Constituição. O que é que nós temos em termos de Constituição? A sua alma, presidente, é uma alma que inspira o chamado modelo social-democrata de Estado, o chamado welfare state, ou seja, a lógica do Estado brasileiro, a lógica da nossa Constituição é de que o Estado, ele é responsável, em última instância, pela dignidade de todo ser humano. Nós temos uma Constituição que, do ponto de vista do seu arcabouço, ela é americana, no entanto. Na sua alma, ela é europeia. A nossa Constituição foi buscar fortes influências da social-democracia europeia, mas do ponto de vista do seu arcabouço normativo, a nossa Constituição, ela sofreu influências profundas do modelo americano. Ou seja, país que adota a república, a separação tripartite de poderes, executivo, legislativo, judiciário, adota a federação, adota o modelo de Estado de Constituição conforme foi inaugurado a partir da Constituição Americana de 1787. Então, ela tem essa dupla característica. Na sua estrutura, ela é americana, na sua alma, a nossa Constituição, ela é europeia. É uma Constituição, portanto, que determina, que exige que o Brasil siga na linha do chamado Estado do Bem-Estar Social. 25 anos passaram, e a pergunta que eu faço é se a nossa Constituição, vereador Anderson Florencio, ela foi bem sucedida no sentido de estabelecer no Brasil, de fato, o Estado do Bem-Estar Social. Será que nós conseguimos realizar a Constituição? Porque quando a Constituição ela foi promulgada em 1988, havia a discussão de que será que a Constituição ela é feita para o presente ou ela é feita para o futuro? Ela é uma Constituição dotada de normas programáticas, ou ela deve ser uma Constituição cuja eficácia, cuja efetividade seja garantida no presente? O desejo do Constituinte naquele momento foi de que marchássemos para a construção de um Brasil no futuro e não no Brasil de 1988. Que estabelecêssemos cláusulas que seriam cláusulas programáticas, normas programáticas que fossem realizáveis no futuro. Passados 25 anos, será que esse futuro chegou? Essa que é a grande questão. A nossa Constituição, ela estabeleceu a necessidade, a obrigatoriedade de nós compatibilizarmos
dois grandes valores, dois grandes princípios, vereador Stefano Menudo. Liberdade com igualdade. Não podemos sacrificar a liberdade em nome da igualdade. Mas também é obrigação nossa buscar a igualdade. Não a igualdade de todos iguais, de um Estado socialista. Até mesmo porque a nossa Constituição, ela foi feita para um modelo de Estado capitalista, uma ordem capitalista. No entanto, com forte influência do Estado do ponto de vista de equilibrar as relações sociais. Um modelo de Estado onde fosse assegurada a todos a existência digna, onde houvesse a justiça social a partir da igualdade de oportunidades. Ou seja, o Brasil deve ser um país que se preza pela liberdade e nós queremos igualdade de oportunidades para todos, vereadora Priscila Krause. Mas será que a gente conseguiu isso? Não. E está muito longe, porque só há uma forma da gente conseguir igualdade de oportunidades, igualdade na largada. E essa forma é pela educação. Escuto com bastante atenção o vereador Maguari. Vereador André Regis, Vossa Excelência ocupa a tribuna nesta tarde para mencionar os 25 anos da Constituição Brasileira. E eu quero frisar para Vossa Excelência que, referente ao assunto tão brilhante que é comentado hoje à tarde nesta casa, eu me refiro à fragilidade das leis do nosso país e eu faço um foco diretamente ao Código Penal brasileiro. Nós sabemos que em nosso país existem muitos brasileiros que são envergonhados de ser brasileiro. É só Vossa Excelência ter uma ideia de passar pelo momento na área criminal e saber e entender as dificuldades que existem para uma punição em nosso país usando o Código Arcaico de 1940, que até esse momento ele não teve modificação, para realizar as grandes punições que ocorrem em nosso país. E, na verdade, a fragilidade da lei dá direito aos nobres advogados, né, e defender pessoas que, na verdade, mereciam e merecem ser punidas. Então, a minha indignação, e eu sei que de muitos brasileiros, está referente ao Código Penal brasileiro. Mais uma vez, eu digo para Vossa Excelência, em nosso país existem muitas leis, poucas sendo cumpridas. Então, é nesse foco que eu quero agradecer essa parte e parabenizar Vossa Excelência pelo excelente pronunciamento. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Maguari. Incorporo o seu à parte e gostaria de frisar que a sua preocupação ela é bastante pertinente. Nós vivemos num país que deveria ter apreço pela força normativa das leis, pela força normativa da Constituição. Quando você tem uma lei ou quando você tem uma Constituição que não consegue se efetivar por conta da fragilidade normativa, ou seja, a população ela não está disposta a arcar com a energia suficiente para garantir a lei, isso enfraquece todo o tecido legal. Muito obrigado pela parte. Escuto com atenção o vereador Anderson Florencio. Vereador André Regis. Que quando a Constituição foi promulgada ainda estava nos bancos do primário. 5 anos. Vereador André Regis, um assunto tão importante e sofisticado como esse só poderia partir de Vossa Excelência, né, que com tamanha propriedade, professor, né, de Direito Constitucional, traz esse tema para esta casa. Eu tive a felicidade de ser seu aluno, inclusive, desta matéria, né? Então aprendi bastante e venho aprendendo a cada dia. Mas como Vossa Excelência mesmo falou, a Constituição cidadã, e nela está objetivada, está inclusa, né, que as pessoas teriam direito à habitação, à saúde, à educação. E, infelizmente, o cenário que nós estamos observando 25 anos depois é que esses direitos realmente ele possui na letra da lei,
mas no dia a dia a gente não encontra, né, com essa realidade. Isso aqui na nossa cidade e em diversos outros locais, a gente ainda tem, a gente se depara com pessoas morando junto com ratos. Isso ocorre aos montes, morando dentro d'água, né, em palafitas, morando sem saneamento, né, sem condições ambientais e de saúde que seja compatível com a dignidade e com a cidadania como deveria ser. Como também, mais de uma geração, 2 ou mais gerações, já se perderam durante esse período. Pessoas que não tiveram oportunidade da inclusão plena através da educação, tiveram seu futuro tolhido, muitos se entregando inclusive à droga, à prostituição, ficando à parte da sociedade como deveriam estar incluídas. Então, são 25 anos que se passam e ao mesmo tempo é uma esperança que se renova. Eu tenho a compreensão de que as pessoas hoje também entendem que não adianta você ter um carro do ano, você ter um bom apartamento, mas o convívio social não seja pleno. Eu acredito, e sou um ambientalista, muito por isso também, que essa compreensão do bem-estar entre o cidadão, entre a sua cidade, o seu país, ela deve ser fluente e deve estar no cotidiano das pessoas. Então nós temos realmente que comemorar os 25 anos dessa Constituição Cidadã e sermos cada vez mais alertas e atuantes para que todos os artigos e seus dispositivos que ali estão constando possam de fato influenciar na vida do cidadão. Então eu parabenizo Vossa Excelência, né? Essa Câmara também está de parabéns por, nesse dia que vamos comemorar há pouco, sábado, né, comemoraremos os 25 anos, ter esse assunto trazido aqui de modo tão apropriado por Vossa Excelência, que mais uma vez engrandece a Câmara Municipal do Recife. Parabéns. Vereador Anderson Florencio, é para mim uma honra ter sido seu mestre durante seu curso na Faculdade de Direito de Olinda, e não apenas ter sido professor de Direito Constitucional, mas ter sido seu orientador também na sua conclusão de monografia no âmbito do direito eleitoral. Esse balanço que Vossa Excelência traz, essa necessidade da gente fazer esse balanço, eu acredito que é pertinente, para que a gente verifique qual o passo que nós estamos dando à efetivação da nossa Constituição. No primeiro momento, quando em 5 de outubro nós promulgamos a Constituição e houve aquele discurso bonito de Ulisses Guimarães e o Brasil foi às ruas celebrar aquele momento, e veja, vereador Raul Jugman, como a situação mudou, como a situação hoje é adversa à atividade política. Em 5 de outubro de 1988, a população estava nas ruas, num ambiente de concórdia nacional, num ambiente de esperança, de construção de um futuro melhor a partir da política. A atividade política era exaltada como uma atividade nobre. Os nossos congressistas eram exaltados como pessoas que estavam dedicando os seus melhores anos de vida à causa coletiva. A população acreditava na política como forma de construção do futuro. Aquilo estava certo. Não há alternativa à construção do futuro que não seja pela forma política. E essa Constituição, ela deu os instrumentos para a liberdade de expressão. Ela deu os instrumentos para que a gente pudesse construir uma sociedade onde todos tivessem o direito à participação, não apenas votando, como sendo votados. Mas essa Constituição, se no primeiro momento a sua preocupação era de ser garantidora das liberdades democráticas, ela também tinha a novidade de trazer a responsabilidade do Estado para que ele pudesse transformar a vida de cada brasileiro numa existência digna, onde houvesse a universalização da saúde, da educação, da previdência, da assistência. Ou seja, todos são livres, todos têm o direito de seguir o seu caminho, mas se porventura acontecer qualquer percalço e a pessoa não conseguir viver do seu próprio trabalho, ela encontra o amparo do Estado, senhor presidente.
Vereador, vosso tempo acabou. O próximo orador inscrito é o vereador Anderson. Os 15 minutos. Obrigado, vereador. Okay, então essa Constituição, ela, nesse sentido, ela estabelece que caso o cidadão não seja capaz de prover, vereadora Aimee Carvalho, sua própria existência com dignidade, é responsabilidade nossa, é responsabilidade da sociedade. Escuto com atenção o vereador Jaime Asfora. Eu queria, senhores vereadores e senhoras vereadoras, parabenizar Vossa Excelência pelo senso de oportunidade e por enaltecer a importância da nossa Constituição Federal, num momento tão importante para todos nós, cidadãos, e sobretudo para quem é do mundo jurídico, para quem tem, como Vossa Excelência, vinculação também com a AB, com a nossa instituição, que é uma instituição que lutou muito pela redemocratização, como Vossa Excelência sabe, e também pela Constituinte e por essa Constituição. Ontem, Vossa Excelência também sabe, a OAB Federal fez um grande ato de celebração da Constituição Federal, e no final das contas, o que Vossa Excelência está dizendo é o que eu acho, é o que a OAB acha também, e o que todos nós deveríamos fazer aqui, buscar a efetivação, mais efetividade para várias normas constitucionais, como as que consagram as liberdades públicas, inclusive o princípio, o macro-princípio da dignidade da pessoa humana, e buscar um país, sem dúvida, mais igual, inclusive no que se diz respeito, no que diz respeito às minorias, né? Ao direito das minorias, que são várias, as pessoas mais vulneráveis e as minorias, porque são conceitos não necessariamente iguais. Então eu quero me congratular com Vossa Excelência e dizer que é muito importante que um pronunciamento com essa densidade venha aqui marcar em nossa casa a celebração dos 25 anos da Carta Cidadã, que é um marco divisor, um ponto de inflexão na democracia brasileira. Eu acho que a gente só tem uma democracia consolidada, e nossa democracia, na minha opinião, é consolidada por causa dessa Constituição. Emendada, remendada, analítica, extensa, mas eu acho uma bela carta e precisa ser cumprida, né? Ela é a todo momento, toda hora descumprida no Recife, em Pernambuco, no Brasil, em vários princípios. Tá aí o vereador Antônio Luiz Neto, sabe como o princípio do acesso à justiça, ele é descumprido quando a gente tem uma defensoria pública carente, recalcitrante, apesar dos esforços, mas não é problema da defensoria, o problema é do Estado brasileiro que não estruturou defensorias, né? A atual defensora, inclusive, é uma grande figura, uma grande defensora pública geral, e os defensores merecem todo o nosso crédito. Mas eu quero parabenizar a Excelência e deixar registrado também minha crença de que essa Constituição tem que ser cumprida e há de ser cumprida um dia. Muito obrigado. Obrigado, vereador Jaime Asfora, pela parte ao qual eu incorporo integralmente ao meu discurso, e da mesma forma congratulo a OAB Nacional pelo evento de ontem, comemorativo, inclusive contando com visões distintas de mundo à época que se juntaram para a construção do consenso, ou seja, do que era possível naquele momento. A Constituição, ela nasceu em 5 de outubro com muitos defeitos, como é normal, ou seja, não há nada como laboratório que você possa testar antes de aplicar na prática um texto constitucional. Por isso que é muito perigoso propostas de tentar ruptura. Temos problemas na nossa Constituição, como tivemos ao longo desses 25 anos, mas a linha que eu defendo como a linha correta, em termos de segurança para um Estado democrático de direito, é pontuar o que não está funcionando bem para que a gente possa proceder às reformas necessárias, como foram, por exemplo, as reformas econômicas de 1995, durante o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. Se o PSDB não tivesse, em 1995, com as reformas constitucionais, quebrado monopólios, como, por exemplo, monopólios anacrônicos, como das telecomunicações, provavelmente hoje não iríamos viver esse mundo das tecnologias de alta velocidade através da comunicação. Ou seja, foram reformas econômicas importantes que fizeram com que o Brasil pudesse se modernizar. Reformas pontuais também no texto foram feitas ao longo desse período para fazer com que a Constituição ela
ficasse no que é de fato o essencial. O essencial, vereador Maguari, é a construção de um modelo de Estado onde haja liberdade, onde haja igualdade de oportunidade. Esse é o grande desafio. Mas é muito difícil esse desafio, porque no contexto da liberdade, quando tudo está indo bem para todos, quem está em situação favorável melhora mais rapidamente. Quando a situação é de adversidade, quem está em situação de mais favorável se protege melhor das adversidades. Consequentemente, no contexto da liberdade, a igualdade ela é muito difícil de ser alcançada. E eu venho aqui trazer o que é a fórmula da social-democracia escandinava para encontrar um Estado justo em termos de justiça social, vereador Gilberto Alves, que é notadamente através de uma revolução pela educação. Se a educação pública ela for de melhor qualidade do que a privada, fazendo com que o pai ou a mãe que escolha colocar a filha ou o filho numa escola privada, simplesmente por questões que sejam não educacionais, mas de formação, de orientação da formação do seu filho. Por exemplo, dotar o seu filho de uma educação que seja religiosa, ou que aprenda um conteúdo que seja diferente do ponto de vista da que é ofertada pela educação pública. Aí é questão de opção, é liberdade. Mas o que nós não podemos continuar é um sistema que nega a existência digna à população mais carente, porque simplesmente o que foi criado em termos de arcabouço em favor da educação não tem sido capaz de transformar o Brasil. E olhe que não foi falta de compromisso do Constituinte. O Constituinte colocou na Constituição verbas reservadas, carimbadas para a educação. 25% do orçamento foi para a educação pelo reconhecimento de que se não houver educação, não há construção de um futuro digno. Lamentavelmente, a gente que acompanha o dia a dia da nossa educação percebe que mesmo estando no dispositivo constitucional, isso não tem sido capaz de transformar o Brasil numa potência que preze pela educação. Os indicadores que são agora, nessa época comemorativa, vereador Anderson Florencio, preocupantes, os indicadores que demonstram que o Brasil deixou de diminuir o número de analfabetos. Pela primeira vez em muitas décadas, nós tivemos um incremento no número de analfabetos no Brasil. Foram incorporados mais de 200 mil pessoas ao número. Isso é inconcebível. Isso revela uma falência do atual governo do PT na condução macroeconômica da educação nacional. Nós estamos agora exaltando a chegada de mais 2.000 médicos cubanos. Fracasso total da política educacional, inclusive superior, da carreira mais procurada. Ou seja, como é que se justifica? Todo mundo quer ter um filho médico e faltam médicos no Brasil. Isso é reserva de mercado injusta, vereadora Isabela de Roldão. Isso perpetua as diferenças. Isto faz com que o desejo do Constituinte de ter uma sociedade baseada na ideia de igualdade de oportunidades, ela simplesmente seja impossível, seja inatingível. É preciso que nós todos tenhamos compromisso com a construção desse futuro no Brasil, porque nós queremos que essa Constituição, ela comemore daqui a pouco mais 25 anos, consolidando a nossa democracia, efetivando o nosso Estado democrático de direito, efetivando uma sociedade fraterna, uma sociedade baseada na justiça social. Mas para que isso de fato aconteça, só há um único caminho, e esse caminho é a educação. E espero que esse esforço seja de todos nós, para que a gente possa, em breve, ter notícias boas a comemorar. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado a todos pela... Ministro. Eu queria parabenizar a sua intervenção e dizer,
Se me permite uma síntese Pois não. do seu brilhante pronunciamento, é que essa Carta Constitucional tem permitido o Brasil viver e conviver o seu mais longo período democrático. Isso não é pouca coisa num país que, desde a República, e mesmo antes, mas sobretudo República Velha em diante, conviveu com várias interrupções democráticas, e já no século XX, não tenho de memória, mas talvez tenha tido mais tempo em regime de exceção do que regime democrático. Então, é extremamente oportuna, bem-vinda e justificada a sua intervenção, como também outras que aqui fez, pelo fato de homenagear uma Constituição que foi uma construção, sem sombra de dúvida, que permitiu o Brasil até hoje resolver e avançar e superar as suas dificuldades, conflitos e problemas, mas dentro do regime democrático. Parabéns a Vossa Excelência. Muito obrigado, ministro. Muito obrigado. Incorporo integralmente o seu pronunciamento, vosso pronunciamento, e é um prazer, é uma honra estar ao seu lado em defesa da nossa lei orgânica, que é fruto também, por inspiração da nossa Constituição, em decorrência do princípio da simetria. Muito obrigado.